Era uma manhã de verão ensolarada quando Ana acordou, ainda sentindo a empolgação de seu aniversário de 15 anos, que havia acontecido há 3 dias. Sua avó, uma mulher enérgica mais carinhosa, tinha organizado uma festa surpresa para ela. Ela sempre encontrava maneiras de tornar os momentos especiais ainda mais memoráveis. Mas o que Ana não sabia era que sua avó tinha uma surpresa ainda maior reservada para ela. Naquela manhã, ao descer para a cozinha, Ana encontrou sua avó preparando o café da manhã. "Bom dia, querida. Dormiu bem?", perguntou a avó, colocando uma pilha de panquecas diante dela. "Sim, dormi bem. Obrigada, vovó", respondeu Ana, tentando esconder a curiosidade. Desde a festa, sua avó vinha insinuando que tinha algo importante para contar. Depois do café da manhã, a avó de Ana a levou até a sala de estar e pediu que ela se sentasse. Ela parecia um pouco nervosa, o que era incomum para ela. Com um suspiro profundo, ela começou a falar. "Sabe, querida, você é muito especial para mim. E como você acabou de fazer 15 anos, eu queria dar um presente que mostrasse o quanto você significa para mim", disse a avó, tirando um envelope do bolso. Dentro do envelope, Ana encontrou os documentos de uma propriedade. "Isso é a cobertura na cidade", explicou sua avó. "Eu a usei apenas ocasionalmente, mas agora quero que ela seja sua." Ana ficou sem palavras. A cobertura era um lugar bonito, com uma vista incrível da cidade. Era o local onde sua avó passava tempo quando queria estar mais perto do centro urbano, mas ela nunca imaginou que um dia seria dela. A gratidão que sentiu foi imensa, e não conseguiu segurar as lágrimas. "Obrigada, vovó. Isso significa muito para mim", conseguiu dizer. Sua avó a abraçou apertado. "Você merece, querida. E espero que isso traga um pouco de felicidade para você, especialmente depois do último ano." Refletindo sobre os últimos meses, a tristeza misturou-se à alegria do momento. Aquele foi o início de uma nova fase na vida de Ana, uma fase cheia de incertezas, mas também de promessas e novas possibilidades. Quase um ano havia se passado desde a noite silenciosa em que o pai de Ana saiu de casa. Naquela noite, tudo parecia normal. O jantar foi tranquilo, e Ana havia acabado de colocar seu irmão mais novo, Lucas, na cama. Mas algo estava estranho. Seu pai, que geralmente passava a maior parte do tempo trabalhando ou no escritório em casa, estava mais quieto do que o habitual. "Boa noite, papai", disse Ana, ao passar pelo escritório dele. "Boa noite, Ana", ele respondeu, sem tirar os olhos da tela do computador. Ana se lembra de ter ido dormir sentindo uma inquietação que não conseguia explicar. Quando acordou na manhã seguinte, a presença do seu pai não estava mais lá. Não havia nenhuma nota, nenhuma explicação. Apenas um vazio na casa e a sensação de que algo importante havia mudado para sempre. "Você viu o papai?", perguntou Ana à sua mãe, descendo as escadas rapidamente. "Ele deve ter saído cedo para o trabalho", respondeu Diana, tentando esconder as emoções em seu rosto. Mais tarde naquele dia, Ana recebeu uma mensagem de texto do seu pai. A mensagem era curta, quase fria em sua simplicidade. "Seja boa, Ana. Eu te amo. Papai." Aquela foi a última vez que ela ouviu falar dele. A dor e a confusão tomaram conta de Ana, deixando-a perguntando por que ele não havia se despedido pessoalmente. Diana fez o melhor que pôde para manter a normalidade na casa. Assumiu a responsabilidade de cuidar de Ana e de Lucas, garantindo que tivessem tudo o que precisavam. O divórcio foi rápido, e Diana obteve a custódia total. A casa permaneceu a mesma fisicamente, mas havia uma ausência palpável que ninguém conseguia preencher. "Vamos lá, Ana. Precisamos ser fortes por Lucas", dizia Diana. O pai de Ana tinha direitos de visita, mas esses direitos nunca foram exercidos. Semanas se transformaram em meses, e cada dia sem contato era um lembrete doloroso do abandono. Ana observava sua mãe lutar para ser forte, para ser o pilar que a família precisava. "Quando o papai volta?", Lucas perguntava frequentemente, com seus olhos grandes e inocentes. "Logo, meu amor", respondia Diana,
com um sorriso forçado. Ana tentava ser uma irmã mais velha protetora, cuidando de Lucas e tentando manter a esperança viva, mas a dor do abandono era difícil de esconder. Naquela casa, onde cada canto parecia ecoar com as memórias de tempos mais felizes, Ana aprendeu a lidar com a perda e a incerteza. Ela também começou a desenvolver uma relação mais profunda com Lucas, sentindo-se responsável por protegê-lo e assegurar que ele se sentisse amado e seguro, apesar da ausência do pai. Ana, você acha que ele volta? Lucas perguntou uma noite, enquanto ela o colocava na cama. Eu não sei, Lu. Mas a gente vai ficar bem, não importa o que aconteça, respondeu Ana, tentando manter a voz firme. E assim, quase um ano depois da partida do seu pai, Ana ainda se perguntava o que havia dado errado, ainda aguardava por um sinal, uma explicação que nunca vinha. 2 meses atrás, Diana chamou Ana para uma conversa séria na sala de estar. Ana podia ver que sua mãe estava nervosa, mas também animada com alguma coisa. Sentou-se no sofá, curiosa e um pouco apreensiva sobre o que ela tinha para dizer. Ana, eu tenho algo importante para te contar, começou Diana, com um sorriso hesitante. Estou namorando alguém. O nome dele é Robert, e estamos juntos há quase 3 meses. Nós nos conhecemos por meio de amigos em comum e estamos apaixonados. A notícia pegou Ana de surpresa. Sua mãe raramente falava sobre sua vida amorosa desde que o pai de Ana havia deixado a família, e ela não esperava que Diana estivesse pronta para seguir em frente tão rapidamente. Antes que pudesse processar completamente, Diana continuou. Ele me pediu em casamento, e eu aceitei. Estamos noivos, Ana. E queremos nos casar logo. A mente de Ana ficou em confusão. Sua mãe estava noiva e queria se casar rapidamente. Tudo parecia estar acontecendo rápido demais. Tentou manter a calma e não demonstrar o quanto aquilo a perturbava. Mãe, você realmente conhece ele? Quero dizer, 3 meses não é muito tempo para conhecer alguém tão bem a ponto de se casar, questionou Ana, tentando entender a situação. Eu sei que parece rápido, mas Robert é um homem maravilhoso. Ele é carinhoso, atencioso, e faz eu me sentir feliz de uma maneira que eu não sentia há muito tempo, explicou Diana, com um brilho nos olhos que Ana não via há muito tempo. Alguns dias depois, Diana trouxe Robert para casa para conhecer seus filhos. Quando ele entrou pela porta, o coração de Ana acelerou. Ele era alto, com cabelos castanhos bem penteados e um sorriso que parecia um pouco forçado. Olá, Ana. É um prazer finalmente conhecê-la, disse ele, estendendo a mão. Oi, respondeu Ana, apertando a mão dele. Tentou sorrir, mas não conseguiu esconder completamente sua desconfiança. Robert parecia indiferente com Ana, mantendo uma conversa educada, mas distante. No entanto, com Lucas, o irmão mais novo de Ana, ele foi completamente diferente. Brincou com ele, fez cócegas e até o levantou no ar, fazendo Lucas gargalhar. Olha, Ana, o Robert me levantou bem alto, exclamou Lucas, animado. Que bom que você está se divertindo, respondeu Ana, tentando parecer entusiasmada. Mas, por dentro, Ana se sentia desconfortável. Havia algo em Robert que não lhe parecia certo. Ele parecia tão focado em agradar Lucas, mas com uma frieza quase palpável em relação a ela. Não sabia explicar o porquê, mas uma sensação de desconfiança crescia dentro dela. Enquanto observava sua mãe e Robert juntos, Ana não pôde deixar de se perguntar se Diana realmente conhecia o homem com quem estava prestes a se casar. E mais importante, como essa nova dinâmica iria afetar sua família já fragmentada. Foi uma tarde de sábado quando Diana chamou Ana para outra conversa séria. Ela parecia hesitante, como se estivesse prestes a contar algo que sabia que Ana não gostaria de ouvir. Ana, precisamos conversar sobre algo importante, ela começou, sentando-se ao lado da filha no sofá. Claro, mãe. O que foi? Perguntou Ana, tentando esconder a inquietação que sentia. Robert recebeu uma oferta de emprego incrível, disse Diana, respirando fundo. Mas essa oferta está em outro estado, e ele aceitou. Nós vamos nos mudar para lá em breve.
Ana sentiu um frio na espinha. A ideia de deixar tudo para trás, a sua escola, seus amigos, a cidade onde cresceu, era simplesmente aterrorizante. Você quer dizer que todos nós vamos nos mudar? Perguntou, esperando que houvesse alguma outra solução. Na verdade, querida, eu pensei em outra coisa, respondeu Diana, cuidadosamente escolhendo suas palavras. Eu estava pensando que talvez fosse melhor você ficar com sua avó. Você já tem uma vida aqui, amigos, escola. Achei que seria menos difícil para você. Não, mãe. Eu quero ir com você, insistiu Ana. A ideia de ser deixada para trás enquanto sua mãe e seu irmão recomeçavam em outro lugar era insuportável. Diana suspirou, olhando para Ana. Ana, eu sei que é difícil, mas eu realmente acho que seria melhor para você ficar. Eu não quero que você tenha que começar tudo de novo em uma nova escola, longe de seus amigos. Foi então que Ana percebeu algo. Robert estava ao fundo, ouvindo a conversa, mas sem participar. De repente, ele deu um passo à frente e falou com uma frieza que a chocou. Não é que não queiramos você conosco, Ana, começou Robert. Mas você já tem uma idade em que seria difícil se adaptar a uma nova família e a um novo ambiente. Seu irmão ainda é novo e pode me ver como uma figura paterna, mas para você, seria muito difícil se acostumar. Ana lembrou-se de todas as vezes em que Robert a ignorou e concentrou sua atenção em Lucas. Ele sempre tratava seu irmão com carinho e brincadeiras, enquanto ela era deixada de lado. Então isso é ideia do Robert, não é? Acusou Ana, olhando diretamente para ele. Diana tentou intervir. Ana, isso não é verdade, ela disse, mas Ana já havia ouvido o suficiente. Se você acha que essa é a melhor decisão, então eu vou para a casa da vovó agora mesmo. Diana tentou segurar Ana, mas ela já estava determinada. Pegou suas coisas e saiu, sentindo tristeza e raiva. Ela não podia acreditar que sua mãe estava disposta a deixá-la para trás tão facilmente. Quando chegou à casa de sua avó, ela foi recebida de braços abertos. Ana explicou a situação brevemente, e sua avó prometeu que ela poderia ficar o tempo que precisasse. Você sempre terá um lar aqui, Ana, disse a avó, abraçando-a apertado. E naquele momento, Ana percebeu que, mesmo que sua família estivesse se fragmentando, ela ainda tinha alguém em quem podia confiar. A avó de Ana sempre foi uma presença constante e amorosa na vida dela. Desde o momento em que Ana chegou à sua casa, foi acolhida com carinho e compreensão. A gentileza e empatia da avó fizeram com que Ana se sentisse segura e protegida, algo que precisava desesperadamente depois de toda a confusão e dor recente. No dia do aniversário de Ana, ela acordou com o cheiro de panquecas frescas e café. Sua avó tinha preparado um café da manhã especial para ela, com todos os seus pratos favoritos. Depois do café, a avó pediu que Ana saísse por algumas horas enquanto organizava algo em casa. Ana ficou intrigada, mas obedeceu sem questionar. Quando voltou, foi recebida por gritos em coro, surpresa, de amigos e familiares que sua avó havia convidado. Ela havia organizado uma festa surpresa incrível, e Ana se sentiu incrivelmente amada e valorizada. No meio da celebração, sua avó pediu a atenção de todos e a chamou para ficar ao seu lado. Querida Ana, ela começou, segurando as mãos de Ana. Você tem sido tão forte e corajosa nos últimos tempos. Eu queria te dar algo especial para mostrar o quanto você significa para mim. A festa foi maravilhosa. Então, 3 dias depois do aniversário, sua avó a chamou para uma conversa na sala de estar. Ana percebeu um brilho diferente nos olhos da avó. Ana, sente-se aqui comigo, disse a avó, apontando para o sofá ao seu lado. Tenho algo muito especial para te contar. Curiosa, Ana se sentou ao lado dela, tentando adivinhar o que ela tinha em mente. A avó pegou um envelope do bolso e o entregou a Ana. Querida Ana, você tem sido tão forte e corajosa nos últimos tempos. Eu queria te dar algo especial para mostrar o quanto você significa para mim, começou a avó, com um sorriso caloroso. Ana abriu o envelope e encontrou os documentos de uma propriedade. Estou te dando minha cobertura na cidade, anunciou a avó, segurando as mãos de Ana.
Quero que você tenha um lugar só seu, onde possa se sentir segura e independente. Ana ficou sem palavras. A cobertura era um lugar lindo, com uma vista espetacular da cidade. Era o local onde sua avó passava tempo quando queria estar mais perto do centro urbano. A gratidão que Ana sentiu foi imensa, e ela não conseguiu segurar as lágrimas. Vovó, obrigada. Isso significa muito para mim, conseguiu dizer. A avó abraçou apertado. Você merece, querida. Espero que isso traga um pouco de felicidade para você, especialmente depois do último ano. A notícia do presente logo chegou aos ouvidos da mãe de Ana. Poucos dias depois, ela ligou para Ana. Havia uma tensão perceptível na sua voz quando começou a falar. Ana, eu soube que sua avó te deu a cobertura, disse ela. Robert e eu estávamos pensando. Seria melhor se você convencesse sua avó a transferir a propriedade para ele. Afinal, ele é o seu padrasto. Ana ficou indignada. Mãe, eu não posso fazer isso, respondeu firmemente. A cobertura foi um presente para mim. Não vou pedir isso à vovó. Ana, por favor, pense no futuro, insistiu a mãe. Robert está apenas tentando garantir o melhor para todos nós. Eu já pensei, mãe. E a resposta é não, disse Ana, antes de desligar o telefone. Aquela ligação deixou Ana abalada. Poucos dias após a ligação perturbadora de sua mãe, ela apareceu de surpresa na casa da avó de Ana. Ana sabia que ela queria discutir a proposta de transferir a cobertura para Robert. Ana, precisamos conversar, disse sua mãe assim que ela entrou na sala. Isso é importante. Ana sabia que essa conversa não seria fácil, mas estava decidida a manter sua posição. Mãe, eu já te disse pelo telefone, não vou pedir isso à vovó. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Ana, você precisa entender que Robert só quer garantir o melhor para todos nós. Ele quer o bem da nossa família. Mas ele está pedindo algo que não é dele, mãe. A cobertura foi um presente para mim, respondeu Ana, tentando manter a voz firme, apesar da turbulência interna. A discussão continuou, com sua mãe insistindo e Ana tentando explicar seu ponto de vista. Em um momento de frustração, Ana deixou escapar o que realmente estava machucando. Mãe, você está sendo egoísta. Só está pensando nele e não em mim, acusou Ana com lágrimas nos olhos. Sua mãe começou a chorar. Sem dizer mais nada, ela saiu da sala e, pouco depois, Ana ouviu o som da porta se fechando. Sentiu culpa e tristeza, questionando se havia feito a coisa certa. Ficou abalada, sem saber como lidar com a situação. Ana procurou sua avó, que estava na cozinha, e desabafou. Vovó, eu não sei o que fazer. Eu amo a mamãe, e tenho medo de que ela pare de me amar se eu não ceder. Sua avó, sempre sábia, a ouviu pacientemente. Depois de um momento de silêncio, colocou a mão suavemente sobre a de Ana. Ana, o amor verdadeiro não pode ser comprado ou negociado. O amor da sua mãe por você não depende das suas ações ou de bens materiais, disse ela, com voz calma e firme. Uma mãe de verdade sempre ama seus filhos, independentemente das circunstâncias. Ela continuou, olhando profundamente nos olhos de Ana. Essa é a oportunidade de sua mãe provar que te ama mais do que ama Robert. Ela precisa entender que você também tem sentimentos e que suas necessidades importam. Se o amor dela for verdadeiro, ela entenderá isso com o tempo. Ana sentiu um alívio ao ouvir as palavras de sua avó. Ela sempre tinha uma maneira de tornar as coisas mais claras e menos dolorosas. Com a orientação dela, Ana começou a ver a situação de uma perspectiva diferente. Obrigada, vovó, disse Ana, abraçando-a bem apertado. Eu precisava ouvir isso. Sua avó retribuiu o abraço com carinho. Estou aqui para você, sempre. E lembre-se, Ana, que sua mãe pode levar algum tempo para entender, mas ela vai perceber o quanto você a ama e o quanto você merece ser amada. Naquele momento, Ana decidiu que não mudaria de ideia. A cobertura era um presente precioso de sua avó,
e ela sabia que não poderia ser trocada ou usada como moeda de troca. Além disso, precisava acreditar que o amor de sua mãe por ela era incondicional. Era um dia tranquilo na casa da avó de Ana quando, inesperadamente, o pai dela apareceu à porta. Era raro vê-lo, especialmente depois de tudo que havia acontecido, e sua presença imediatamente deixou Ana nervosa. A avó de Ana o recebeu com um olhar de surpresa e desconfiança, mas o deixou entrar. Ana, podemos conversar? Ele perguntou, com uma expressão séria no rosto. Ana concordou, um pouco hesitante, e se sentaram na sala de estar. A avó permaneceu por perto, observando atentamente. Ana, eu sei que fui um pai ausente, que muitas coisas ficaram sem explicação, ele começou, a voz carregada de arrependimento. Mas preciso que você entenda algumas coisas sobre o que realmente aconteceu entre sua mãe e eu. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Sua mãe e eu nos afastamos há muito tempo. Permanecemos juntos pelo bem da família, tentando manter uma fachada de normalidade, mas nosso relacionamento já estava quebrado. Eu acabei traindo sua mãe, e quando ela descobriu, me chantageou para manter o caso em segredo. Em troca, ela exigiu a casa, uma pensão gorda no final do mês e a custódia total de vocês dois. Ana ficou chocada com a revelação, tentando processar todas as informações. Por que ela faria isso? Perguntou, ainda tentando entender a situação. Ela queria garantir a segurança financeira e estabilidade, explicou ele. Mas a situação se complicou ainda mais quando Robert entrou em cena. Robert? Perguntou Ana, com um nó se formando no estômago. Sim, confirmou seu pai. Robert é um antigo amigo da faculdade. Eles se reconectaram há alguns anos, e foi isso que precipitou a nossa separação definitiva. Eu não sabia que eles estavam juntos há muito tempo. Até recentemente. A mente de Ana estava em confusão, tentando juntar todas as peças. Então, ele estava esperando por uma oportunidade todo esse tempo? Sim, e agora ele está tentando manipular a situação a seu favor, respondeu seu pai. Ele não é alguém em quem se possa confiar, Ana. Preciso que você entenda isso. Ana ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo que havia sido dito. E por que você aceitou as chantagens da mamãe? Perguntou finalmente. Eu tinha medo de manchar minha reputação, confessou ele, com um olhar triste. Se a verdade sobre o meu caso viesse à tona, nossa empresa, por ter valores familiares, poderia ir à falência. Eu pensei que estava fazendo o que era melhor para todos, mas agora vejo que estava errado. E por que você nunca veio me visitar? Por que só agora decidiu me procurar? Perguntou Ana, sentindo raiva e tristeza. Foi parte do acordo, ele explicou, suspirando profundamente. Sua mãe insistiu que eu não procurasse vocês, que eu ficasse afastado. Ela achava que isso seria melhor para vocês dois, e eu concordei porque não queria causar mais problemas. Mais recentemente, eu descobri que você estava morando com sua avó. Isso me deu a oportunidade de finalmente te procurar. E o que você vai fazer agora? Perguntou Ana, ainda tentando entender o que isso significava para o futuro. Eu decidi lutar pela custódia total sua e do seu irmão, declarou ele, com firmeza. Vocês precisam de estabilidade, e eu vou fazer o que for necessário para garantir isso. Ana olhou para seu pai, vendo a determinação nos olhos dele. Ainda havia muitas feridas abertas e mágoas não resolvidas, mas, de alguma forma, isso parecia um passo na direção certa. Talvez, finalmente, estivessem começando a encarar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Eu entendo, disse Ana, com um pequeno aceno de cabeça. E agradeço por me contar a verdade. Ele sorriu tristemente. Eu só quero o melhor para você e para o Lucas. E espero que um dia possamos reconstruir nossa relação. A avó de Ana, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente falou. Vamos todos precisar de tempo para curar, mas estamos juntos nisso. Naquele momento, Ana percebeu que, apesar de todas as dificuldades, havia uma chance de reconstrução com seu pai. Ao contrário de sua mãe,
que havia procurado Ana por causa de bens materiais, seu pai estava ali porque a amava de verdade e queria reconquistar o relacionamento. E isso deu esperança a Ana de que poderiam, finalmente, encontrar um caminho para serem uma família novamente. Pouco tempo depois da revelação do pai, a mãe de Ana cortou todo o contato com ela e a avó. O silêncio era ensurdecedor, e Ana sentia-se muito triste. Ela sabia, no fundo, que sua mãe havia decidido se afastar completamente porque Ana se recusou a transferir o apartamento para Robert, presente que a avó lhe dera. Então, um dia, Ana recebeu uma notícia chocante. Robert havia deixado sua mãe. Ele saiu de casa abruptamente ao descobrir que o pai de Ana estava reduzindo a pensão alimentícia. Sem a garantia de um fluxo constante de dinheiro, Robert não viu mais utilidade em continuar ao lado da mãe de Ana. À medida que os dias passavam, mais verdades começaram a surgir. Descobriram que Robert estava com a mãe de Ana por interesse financeiro. Ele pretendia usar o dinheiro dela para financiar um negócio em dificuldades, algo que ele nunca havia mencionado. Sua mãe, cega pelo amor, não percebeu que estava sendo manipulada. Quando a verdade veio à tona, a mãe de Ana ficou emocionalmente devastada. Sentindo-se traída e usada, ela se isolou de todos. O colapso emocional foi intenso, e ela se afastou ainda mais, recusando-se a falar com Ana ou com a avó. Ana observava de longe, sentindo pena e frustração. Sabia que sua mãe estava sofrendo, mas também sabia que essa dor era consequência das escolhas que ela havia feito. Ana queria ajudar, queria estender a mão e oferecer conforto, mas a barreira que sua mãe havia erguido era quase impenetrável. A avó de Ana tentou várias vezes entrar em contato, mas todas as tentativas foram em vão. A mãe de Ana estava fechada em seu próprio mundo de dor, incapaz de enfrentar a realidade ou aceitar ajuda. Ana e sua avó recuaram, pois sabiam que a mãe de Ana precisava encontrar seu próprio caminho de volta, precisaria lidar com seus próprios demônios. Enquanto isso, Ana estava determinada a reconstruir o relacionamento com seu pai. Ele prometeu ser mais presente na vida dela. As visitas se tornaram mais frequentes, e eles começaram a passar mais tempo juntos, redescobrindo o vínculo que parecia perdido. Eu sinto muito por tudo, Ana. Quero fazer as coisas certas desta vez, disse seu pai. Eu sei, pai. Vamos tentar ser uma família de novo, respondeu Ana. Enquanto isso, Ana continuava morando com sua avó. Ana manteve contato constante com seu irmão mais novo, Lucas, que ainda morava com a mãe. Eles se falavam diariamente, e Ana tentava ser uma presença constante e reconfortante na vida dele, apesar da distância. Eu sinto sua falta, Ana, dizia Lucas em uma das ligações. Eu também sinto a sua, Lu. Logo estaremos juntos novamente, prometia Ana, tentando manter a esperança viva. Enquanto isso, o pai de Ana estava lutando pela custódia total de Lucas. Ele queria garantir um ambiente mais estável e seguro para o filho. Ana refletia sobre o papel de apoio que desempenhava para Lucas, sabendo que sua presença, mesmo à distância, era crucial para o bem-estar do irmão. Depois de tudo o que aconteceu, a vida de Ana finalmente começou a encontrar um novo ritmo. O pai de Ana começou a namorar Clara, uma colega de trabalho. Clara era uma pessoa amável e genuinamente se importava com Ana e Lucas. Ana rapidamente desenvolveu um forte afeto por Clara, vendo nela uma figura materna e de apoio. O pai de Ana conseguiu a custódia total dos filhos, permitindo que a mãe fizesse visitas regulares. Essas visitas eram monitoradas para garantir que fossem saudáveis e positivas para todos. A mãe de Ana estava fazendo tratamento psicológico para se recuperar após o abandono de Robert. Determinada a melhorar sua saúde mental e emocional, ela estava começando a se tornar uma mãe melhor para Ana e Lucas. Ana, seu pai e Lucas estavam morando juntos, trabalhando para reconstruir a família. Clara se tornou uma parte importante de suas vidas, oferecendo apoio e amor incondicional. Juntos, eles começaram a formar uma nova dinâmica familiar, cheia de esperança e possibilidades. Ana visitava sua avó regularmente, mantendo um vínculo forte e especial. A avó continuava a ser um pilar de apoio e amor inabalável, ajudando Ana a se ajustar à nova vida.
Em um domingo ensolarado, a família decidiu fazer um piquenique no parque. Enquanto Clara e o pai de Ana preparavam a comida, Ana e Lucas brincavam e riam, aproveitando o momento. Ana olhou ao redor, vendo seu pai sorrir, Clara rindo junto com eles, e sentindo felicidade e gratidão. Estamos conseguindo, vovó, pensou Ana, lembrando das palavras de sua avó sobre amor e resiliência. Estamos reconstruindo nossa família. À medida que o sol se punha, a família se reuniu em um abraço apertado, sentindo a promessa de dias melhores e um futuro cheio de amor, compreensão e apoio mútuo. Ana sabia que, com sua família ao seu lado, ela poderia enfrentar qualquer desafio e construir uma vida cheia de felicidade e realização. As visitas à avó eram frequentes e cheias de amor. Ana sabia que a avó sempre estaria lá para ela, um símbolo de estabilidade e carinho em meio às tempestades da vida. Agora que você chegou ao final, gostaria de saber o que você achou da história. Acha que foi correto o pai ficar com a custódia das crianças? Compartilhe suas opiniões nos comentários. E se você gostou da história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Agradecemos por ouvir essa história. Um forte abraço e até a próxima!